agora. Vamos lá. Olá, pessoal. Boa tarde. Voltamos, né? Agora, que hora aí, Marcão? 5h01, né? Vamos procurar aqui. Thales, eu tô na live aqui. Assim que eu terminar aqui, eu te liguei, viu? Valeu. Vou até colocar no silencioso aqui. Vou colocar no modo avião. Fala, pessoal, desculpa aí. Vamos começar a nossa querida live. Vamos ver aqui. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Ver se eu acho o Hugo. Cadê o Hugo? Tá online já? Hugo. Vamos procurar aí. Cadê o Hugo? Tá online aí? Fala, pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos chegando aí. Vou esperar o Hugo aparecer aqui. Apareceu aí, Marcos? Só pode ir acomodando aí, viu? Tem espaço para todo mundo, viu? Não precisa empurrar, tá? O espaço é grande. Vamos todo mundo se acomodando aí. Olha o Hugo aqui. Pronto, achei. Fala, Hugo. Cadê o Hugo? Vamos chegar. Entra aí, Hugo. Entrou? Aí. Oi. Aí, falando com o pessoal, que não precisa empurrar, tá? Não precisa empurrar, tem espaço para todo mundo, tá? Sem aglomeração. Empurrar não, tá? Hoje nós estamos de boa, estamos tranquilos, né? Tudo tranquilo. Então, boa tarde em primeiro lugar. Boa tarde para todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por estar respirando sem a ajuda de aparelhos, estar andando sem a ajuda de amuletas. Agradecer a Deus por estar vivo, né? Então acho que todo dia é importante que a gente possa estar sempre comemorando a vida. É importante que você festeje, que você comemore sua vida não só no dia do seu aniversário, mas todo santo dia. Porque você acordou, você está com vida, está respirando, está andando, então já é motivo para comemorar. Né, Hugo? Com certeza. Eu quero desejar uma boa tarde a todos. Sou o Hugo, para quem não me conhece, sou terapeuta holístico em toxicodependência, da Clínica Amigo do Resgate. Estou aqui para tirar dúvidas, falar sobre internações, falar um pouco da minha história e vamos nessa, né? Tá certo. Pessoal, o tema de hoje é dependência química, né? Então vamos falar de dependência química. Dependência química é algo que todo mundo conhece. Eu estava falando com minha esposa ontem. O engraçado de dependência química é que não é mais privilégio de um, é privilégio de todos, né? Infelizmente, a dependência química ela está na grande maioria dos lares do mundo, não é só do Brasil não, em modo geral. E não tem distinção, né? Não tem preconceito com raça, cor, classe. Né? Infelizmente a droga ela abrange a todos, né? A todo ser vivo. Então, hoje o tema a gente vai falar de dependência química e vamos falar de como ajudar um dependente químico que não quer ajuda, né? Para mim, no primeiro passo é procurar um profissional, né? Um profissional um profissional da área, especialista da área, que é o psiquiatra, né? Que é o médico psiquiatra. Ele vai fazer a avaliação e ver se esse seu familiar ele tem real necessidade de ser internado ou não, né? Talvez o caso dele não precisa de internação, então não vai internar. Se caso o médico vê necessidade de fazer internação, ele vai encaminhar para uma clínica que você desejar, que seja Amigos do Resgate, que seja outra, mas que seja uma clínica onde a família possa ter paz, onde ela vai encontrar confiança, né? Por isso que é importante a família pesquisar, principalmente na internet, para ver relatos, depoimentos de pessoas que já passaram por essa instituição, tá certo? Hugo, você tem alguma coisa para acrescentar em relação à internação involuntária? Como é que foi a internação involuntária na sua vida? Porque quem não conhece, eu deixo apresentar, né? De certa forma, eu não apresentei, isso é o Hugo, né? O Hugo Leonardo é o nosso terapeuta, ele é o
terapeuta mais bonito que existe na face da Terra. Pensa um camarada que nós achamos ele na internet, no LX. Caiu do céu, né, Hugo? Caiu, com uma compra pela internet. Foi. E pensa numa compra boa. Tá aí com a gente já tem um ano, né, Hugo? Se não tiver, tá mais. E para quem não sabe, o Hugo, ele é um adicto em recuperação, correto, Hugo? Correto. Está aí há mais de 3 anos limpo, graças a Deus, só por hoje, né? Que a gente sempre prioriza isso aí. E ele tem uma experiência muito grande. Ele está aí para poder falar, compartilhar um pouco da experiência da dependência química e eu também com a experiência da codependência, né? E antes de passar a palavra para Hugo, o que leva a gente a fazer internação involuntária? Rapaz, antes de você buscar a ajuda de uma clínica, você já buscou ajuda e recursos em todos os lugares. Então você já procurou hospitais, você já procurou posto de saúde, você já procurou CAPS, você já procurou igreja. Tem gente que faz de tudo, vai em todas as crenças procurando solução, né? Eu não sei se funciona, não vou julgar, mas enfim, a clínica é a última solução, é o último recurso que a família tem. Eu tiro por mim, meu irmão, várias e várias vezes a gente fez internação com ele e o último caso era a clínica, porque se a gente chamasse a polícia não ia segurar, né? Ele é um dependente químico, então ele não vai por que ficar preso. Mesmo que ele quebrava a casa, quebrava o carro da minha mãe, fazia tudo e botava o terror, mas a única opção que a gente tinha era fazer a internação involuntária, né? Tem alguma pergunta aí já, Marcão? Sim. O Diego de Santana está perguntando a dependência química se é tratada com medicação. O Di Santana está perguntando se a dependência química ela é... Como? Diego Santana está perguntando se a dependência química ela é tratada com medicação. Diego, boa tarde, é um prazer estar com você. Sim, a dependência química, em partes, ela é tratada com medicação. Mas a medicação por si, ela não resolve. Ela é todo um contexto. Não vou dificultar o tratamento da dependência química, não. De fato, ela é simples. Como é que ela é simples? Ela é tratada na nossa clínica, na Clínica Amigos do Resgate, a gente trata com a dependência química, o alcoolismo, a gente trata com a medicação, com a parte terapeuta, que inclui o psicólogo e o terapeuta. A medicação inclui o atendimento com o psiquiatra e com o clínico geral, né? E com a parte espiritual. Essa parte espiritual a gente inclui ela o quê? A parte espiritual e a parte da literatura do NA e o AA. Então, sim, ela é tratada com medicação, mas ela não é a base para o tratamento. A base do tratamento, no meu entender, é um conjunto dos três, porque se você não tiver a parte medicamentosa, a parte terapeuta e a parte espiritual, você não vai conseguir com que esse paciente tenha êxito no seu tratamento. Então, para ressaltar, inclusive a gente estava até discutindo isso aí, acho que foi ontem, foi antes de ontem, no grupo do WhatsApp que a gente tem das famílias da Amigos do Resgate, e eu não lembro quem me trouxe isso aí, né? Que o do Amor Exigente, o médico falou que a medicação, de certa forma, ela anestesia como é que eu posso dizer? A abstinência. Isso, ela anestesia, só que porém, para o paciente ficar bem lá fora, ele tem que colocar em prática tudo que ele aprendeu aí dentro, porque só a medicação não vai resolver. É igual eu ouço algumas pessoas falando da ibogaína, não tenho nada contra, só que eu não vejo eficaz, eu não vejo solução, porque se a ibogaína só resolvesse, que é um medicamento, para quem não conhece, se a ibogaína só resolvesse, então não existia tratamento. Eu já tive paciente, inclusive aí em Guanambi, e aqui também em Montes Claros, que foi para São Paulo, BH ou qualquer outro lugar, tomou ibogaína, depois que tomou ibogaína, recaiu e voltou para a clínica. Porque a gente percebe, né, o Google é prova viva disso aí, que não é a medicação que vai fazer a pessoa parar de usar droga, mas sim a mudança dos seus comportamentos, tanto da família quanto do paciente, correto? Correto. Denis. Pode falar, Hugo. Assim, Denis, tem muitas pessoas, muitas famílias que elas confundem a adicção
com a dependência química, como você acabou de falar, né, que a doença é comportamental. Então, a clínica ela trabalha principalmente com mudanças de comportamentos, porque é através da mudança de comportamento que eu posso chegar ao meu uso do químico, no caso, né? Então, a mudança de comportamento é um dos melhores tratamentos que tem. Em questão, respondendo o Diego, né? Em questão a medicamento, a medicação sim ajuda a tirar a ansiedade, tirar a abstinência e tudo. E eu aconselho, como me aconselharam, né? Como um psiquiatra me aconselhou, após tratamento, continuar. Caiu a internet. A internet dele caiu. Vamos. Qual a pergunta que tem aí? Ah, não, voltou. Pode falar, Hugo. Continua. A dependência química ela tem uma diferença da adicção, né? Porque eu posso ser um adicto, eu sou um adicto, Hugo, né? Eu posso ser um adicto e eu posso ter comportamentos ruins perante a minha família sem o uso de droga, né? Aquele adicto seco. Então, o tratamento é necessário para a mudança de comportamento, que é o mais importante. Como você falou, Denis, eu não tenho nada contra a ibogaína, entendeu? Mas eu trabalhei numa clínica também que o paciente gastou muito dinheiro com esse tratamento, passou 5 dias na rua e recaiu, né? Então, assim, o que funciona para mim, que está funcionando até hoje, foi exatamente a mudança de comportamento, a minha mudança de comportamento e a mudança de comportamento da minha família, em primeiro lugar, né? Porque isso é muito importante no tratamento do dependente químico. Deixa eu falar de novo para a família. Há uma diferença da adicção para a dependência química, né? Eu comecei a usar o químico muito cedo, com 13, com 14 anos de idade, para adquirir uma aceitação numa turma, numa sociedade, vamos se dizer assim, né, entre aspas. Né? E com isso, a progressão da minha doença foi aumentando. Meus comportamentos foram ruins, foram se aflorando, né? Meus instintos, minhas frustrações, brigas em casa e tudo. Então, como eu sempre gosto de ressaltar, de falar, que o uso do químico é só a cerejinha do bolo, né? Deixa eu te dar um exemplo, Denis. No meu tempo, né, que eu comecei a usar droga, não tinha essa pandemia, né, que está tendo agora. Mas veja só, se tivesse essa pandemia, eu no meu uso de droga compulsivo e obsessivo, com o comportamento que eu tinha com a minha família, um comportamento agressivo, discutindo com minha família, morando mais na rua do que dentro da minha própria casa, né? Bom, eu ia contaminar todo mundo naquele espaço, né? Por causa dessa pandemia que está tendo. Então, assim, eu aconselho a família, né? Um conselho que eu dou para a família prestar atenção no comportamento do ente querido. Porque, assim, ele pode esconder por muito tempo o uso de droga dele. Ele pode esconder por muito tempo o uso do químico. Mas através de um comportamento a família pode identificar se ele está usando ou não, né? Comportamentos, por exemplo, de agressões, nervosismo, né? Ansiedade. São vários fatores que pode ser identificado numa pessoa que está usando entorpecente, né? A droga, né? E a família tem famílias, Denis, que me entristece um pouco, que elas não acreditam. Não, meu filho nunca vai passar, não, meu filho nunca vai passar por isso, não.
ele não é usuário e tudo, a internação tem que ser voluntária. Não, a internação não tem que ser voluntária. Longe disso. A minha internação, ela foi involuntária e me salvou a minha vida. Como é que eu tenho 3 filhos, né, no meu caso. Se eu chegar ao ponto de descobrir que um deles está usando droga, eu vou internar ele imediatamente, porque eu sei que a internação involuntária, ela funciona. Eu sou pai, quem comanda sou eu, né? Meu filho é um dependente químico, ele não tem o poder de decidir nada na vida dele. O dependente químico não decide nada. Aí me entristece, às vezes, a família, eu só interno se ele quiser. Quer dizer que você vai deixar ele morrendo de usar droga na rua, né? Você podendo ajudar ele fazendo uma internação involuntária, porque aqui dentro ou dentro de outra clínica, qual seja, a internação voluntária vai funcionar, porque o comportamento dele, através da terapia, da psicologia, da psiquiatria, com a ajuda dos profissionais, o comportamento dele vai mudar, mesmo ele sendo internado voluntário ou involuntariamente, né? Como o meu comportamento mudou, né? Eu fui internado involuntariamente e hoje eu estou aqui, eu tive um despertar espiritual, como o Denis falou, né? Nós trabalhamos com a programação de Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos e a espiritualidade, que é muito, muito importante, sem preconceito nenhum no caso da espiritualidade, né? Pode ser espírita, evangélica, católica, a gente trabalha com a mudança de comportamento. Outra coisa, Denis, deixa eu só concluir. Pode falar, desculpa. Outra coisa que eu queria, só para concluir, o comportamento adictivo, ele não muda de um dia para o outro. Eu não virei adicto de um dia para o outro. Eu passei um tempo muito bom, né, para descobrir que eu sou um adicto. Então, assim, não é com 2 meses que eu vou mudar meu comportamento, né? Não é com 2 meses que eu vou conseguir adquirir aquela aceitação que eu sou um adicto, adquirir a aceitação que eu não posso mais usar drogas, que eu não posso mais andar em certos tipos de ambientes, que eu não posso mais ter aquelas velhas amizades. Então, o profissional de dependência química, seja ele o terapeuta, psicólogo, psiquiatra, ele tem que ter um tempo. Não é 2, 3 meses que vai fazer um adicto mudar de comportamento. Entendeu? E a gente precisa de um tempo para trabalhar isso, né? Essa é a minha opinião. Minha opinião que eu tenho sobre isso é essa, né? E até mesmo, a gente ainda está em setembro, e setembro a gente lembra muito do Setembro Amarelo, que é o mês, né, que fala muito do suicídio. Então tem muitas pessoas que estão sofrendo aí com o uso abusivo de álcool e outras drogas, que a pessoa está numa depressão tão grande, num sofrimento tão grande, que ela não consegue pedir ajuda. Não é porque ela não quer pedir ajuda, é porque ela está numa depressão. Tem muitos pacientes que eu, como terapeuta holístico, eu faço intervenção, o Hugo é prova disso. Sempre que eu estou em Guarani, eu gosto de fazer intervenção, porque eu gosto de ouvir, eu gosto de sentir o cheiro do paciente, eu gosto de entender o que é que acontece, porque eu digo para o Hugo que por trás de todo dependente químico, de todo alcoolista, existe uma história. Então eu quero saber a história dessa pessoa, o que levou ele a se entregar tanto, né, ao vício. Então, muitas das vezes aquela pessoa está em desespero do uso excessivo e ela não consegue parar. Muitas das vezes eles usam chorando, eles usam pedindo a Deus para poder tirar a vida dele, porque ele não está aguentando mais sofrer e vê a família sofrendo. Só que ele não consegue pedir ajuda. A vontade é maior do que eles. Então o que acontece? A família tem que intervir, sim. Por que a família tem que intervir? Porque se ele tivesse condições de parar, ele tinha parado sozinho. Então é importante que a família entenda. É uma doença e é uma das piores doenças que eu já conheci. É uma das doenças piores que eu já conheci, porque, gente, como eu falei no início da nossa live,
você não vê discriminação de classe, cor, é todo mundo, pega geral, é médico, é advogado, é policial, é empresário, é comerciante, é todo mundo, é rico, pobre, preto, branco, é tudo a mesma, assim, então assim, para ser bem claro, a internação involuntária, ela veio para salvar a vida dessas pessoas, porque muitas das vezes a pessoa não consegue pedir ajuda e a família consegue fazer essa internação involuntária, de certa forma não, ela salva a vida, porque depois que o paciente se recupera, ele sai daquele pesadelo, ele consegue enxergar a vida de merda que ele estava levando, porque eu não consegui entender o tamanho do poder dessa droga, porque graças a Deus eu não usei, mas assim... eu observo, quando eu passo aqui em Montes Claros mesmo, eu passo na rua, eu vejo, tem alguns pontos aqui em Montes Claros que você consegue observar que é a mini Cracolândia, né? Não é igual a de São Paulo, mas existe a Cracolândia aqui. E aí a gente consegue perceber que as pessoas se entregam na BR ali mesmo, você consegue perceber que as pessoas se entregam à droga de tal forma que chega a dar dó. A pessoa não toma banho, a pessoa não cuida da higiene, né, no banho, ela não preocupa com a aparência, ela não se alimenta, ela se entregue à sarjeta, ela quer morrer. Acredito eu que elas pensam assim, se amanhã eu acordar eu estou no lucro, porque o uso da droga é tão grande que é uma forma dela se matar aos poucos, é uma forma dela tirar sua própria vida, né? Então, o Hugo caiu aí. Vou voltar aqui, pessoal. Vou colocar o Hugo aqui. A internet dele, eu acho que caiu. Só um minutinho, viu, pessoal? Que nós vamos continuar aqui, tá? Só achar o Hugo aqui pra gente continuar a live. Tá ok, pessoal? Só um minutinho, tá? Nós vamos dar continuidade. Aí, eu consegui achar. Tá aqui. Então, pessoal, é importante que a gente entenda que a internação involuntária não é nada negativo, é algo positivo. Por que é algo positivo? Muitas vezes a pessoa não consegue pedir ajuda e você tem esse poder de salvar a vida daquela pessoa, de tirar ela da garra, né, vamos dizer, da garra do demônio. A pessoa está pedindo para morrer porque ela não consegue sair. E quando a família tira, ele consegue acordar desse pesadelo, ele agradece a família. O exemplo está aí, o Hugo hoje, ele agradece o pai e a mãe dele por ter internado ele involuntariamente, porque se não tivesse internado, onde é que você estaria hoje? No cemitério, com certeza, porque quando o cara está usando droga, ele não está ali porque ele escolheu aquela vida para ele, não. Eu não estou aqui defendendo a adicção, não, mas eu estou falando de algo que nasceu dentro da minha família. Meu pai é alcoolista, meu irmão é dependente. Eu não escolhi ser dessa família, eu não escolhi meu pai ser alcoolista, eu não escolhi meu irmão ser dependente químico. Mas infelizmente eu nasci nesse berço, né, disfuncional, onde eu via muita coisa acontecendo. Então é um sofrimento danado. Então quando eu vejo algumas pessoas falando assim, eu só interno se ele quiser. Toma cuidado, porque esse interna, se ele quiser, pode ser tarde. Quando você achar que ele vai ser internado, ele já tirou sua própria vida. E aí você vai carregar isso pro resto da sua vida. Então é importante você saber isso. Eu perdi minha mãe no ano passado, e até hoje eu choro por não ter feito coisas que eu poderia ter feito. Até hoje eu choro por não ter passado por cima de tanta mesquinhagem minha, que a gente é falho, o ser humano ele é falho, e só depois que você perde aquela pessoa que você vai falar assim, porra, podia ter passado por cima disso, podia ter enfrentado isso, podia ter feito aquilo, e muitas das vezes, quando você perde a pessoa, aí você vai sentir a falta que aquela pessoa faz, você vai dar aquele valor que aquela pessoa tem, e aí você vai entender, pô, podia ter feito algo diferente, podia ter feito mais. Então, não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Se você tem um familiar, sim. Pode concluir. Eu falo depois. Se você tem um familiar que sofre desse mal, procure ajuda. Eu não estou fazendo propaganda para minha clínica, não. Eu estou falando de você salvar a vida dessa pessoa. Se a família não tem condições de internar na clínica particular, procure qualquer entidade pública, filantrópica, que não cobre. Se você não tem condição, coloque no lugar que não cobre, mas salva a vida dessa pessoa, não deixa ela morrer não, porque você vai carregar isso o resto da sua vida. Pode falar, Hugo. Denis, deixa eu falar um pouco, Denis.
sobre o que eu vivi, assim, no finalzinho da minha adicção ativa, né? Eu convivi na rua por vários dias, né? Vários meses. Travou, a internet desse tá ruim, viu? Tá travando a internet deles. Bem, pessoal, enquanto o Hugo chega, porque a internet dele tá muito ruim, eu não sei o que está acontecendo, mas a internet dele tá bem ruim. Tem alguma pergunta aí? Sim, a Nubi Cardoso, ela, na pergunta do Diego Santana, ela está perguntando se aí todos os dependentes químicos são tratados com medicamento? Então, todos os pacientes da clínica, ela perguntou se todos os pacientes são tratados com medicação, né? Então, não todos os pacientes, isso é muito relativo. Depende do médico psiquiatra, né, que vai avaliar o quadro de cada um, mas a grande maioria precisa sim de medicação, tá? Eu não posso dar essa certeza, porque depende de paciente para paciente. Uns usam, outros não, outros usam mais ou menos, outros usam menos, mas a grande maioria usa sim, tá? Tem mais alguma pergunta aí? Obrigado, viu, Célia? Eduardo Pereira é de emocionar mesmo, Denis. Sua mãe foi uma guerreira. Obrigado, viu, Eduardo? Então, pessoal, como eu estava falando, é importante que a gente aprenda a separar isso aí, porque a vida é uma só. Se a gente não parar de mesquinhar, de olhar para o outro como ser humano, você acaba perdendo o que tem de mais valioso, que é a vida do ser humano, né? É a pessoa. Não existe duas mães. Ela se foi, então fica o legado. Tem, Marcos? Eu acho que tem algumas perguntas aqui, pessoal. O dependente podia ter sua ideia também, ter essa ideia também, porque a família se dissolve para ajudá-lo e não é reconhecido e não aceita o tratamento. Então, paciente, quando ele entra dentro da clínica, foi até bom ter abordado isso aí, o paciente, quando entra na clínica, ele é oferecido para ele a forma de tratamento. Se o paciente não aceitar, é a opção dele, mas o primeiro passo é a família aceitar o tratamento. Quando a família aceita o tratamento, ele começa a dar resultado, porque ele percebeu que a família mudou. Então, se você, familiar, não impor ao seu familiar que ele tem que ter mudança dentro da clínica, ele não vai mudar. Era igual eu estava falando ontem com as meninas, né, do grupo do Amigos do Resgate, e a gente estava falando sobre isso. Agora, ontem eu até estava falando sobre uma situação de um amigo meu que ele teve um problema com a mãe dele, e aí a mãe dele resolveu sair de casa. E esse amigo meu, estou concluindo aqui, viu, Hugo, enquanto a internet vocês cair aí, pode ligar lá na internet aí que fornece e reclamar, viu? Tá fazendo a gente passar vergonha. Viu? Fala com eles lá que eles vão pagar essa live aí. Só para concluir aqui, Hugo, eu estou contando uma história de um amigo meu. Eu não posso nem falar o nome dele, senão ele vai achar ruim comigo. Mas a mãe dele saiu de casa, ele teve um problema com a mãe dele, e aí ele pegou, a mãe dele saiu de casa e deixou uma criança, um bebê de 30 anos, Hugo, dentro de casa, sozinho. Você acredita que barbaridade? A mãe saiu, né, foi embora lá para o Ceará, lá para Fortaleza, e deixou a criança de 30 anos sozinha dentro de casa. E aí essa criança teve que pagar conta de energia, de água, gás, feira. Pensa que absurdo. Olha que mãe louca ela sair e deixar um bebê de 30 anos. Foi o que aconteceu com esse amigo meu e foi o que aconteceu com meu irmão. Enquanto minha mãe estava viva, ela sempre manteve ele no colo. O dia que ela morreu, ela deixou um bebê de 30 anos. E aí o que acontece com esse bebê de 30 anos? Está aí, precisando de suporte. Por quê? A codependência, vou abordar um pouco mais da codependência, a codependência impede que as pessoas deixam de crescer, né? Nós temos aqui a Núbia
HCL, Denis, a minha simples opinião, se o paciente não quer se tratar, como é que é? Se o paciente não quer se tratar, não, o psicólogo, o terapeuta, a clínica, o que faz para mudar, é isso? Como é que é? Não estou conseguindo entender. Mas ela perguntou porque nem todos os pacientes precisam fazer uso de medicamentos. Tá. Eu posso responder essa pergunta. Pode falar, Hugo. Na minha opinião, dona Núbia, a clínica que eu fui internado, ela mudou totalmente o meu comportamento, entendeu? Eu também não queria ser tratado. Quem é que quer ser tratado? Quem é que... né? Então, o despertar, ele acontece dentro da clínica com a ajuda dos profissionais, entendeu? Ninguém aqui é Jesus Cristo e Deus para descer e tocar numa varinha de condão na cabeça do residente e dizer que ele está curado. Não, a doença não tem cura. Mas, sim, os profissionais podem ajudar, a clínica pode... Hugo, só para tirar do que a internet só está caindo, a Nubia Cardoso, ela fez Eles fizeram, né, com que eu aceitasse o tratamento, mudasse meu comportamento e hoje eu estou limpo por causa disso. Então, eu discordo um pouquinho da sua indagação, né, que clínica, que psicólogo, que terapeuta, se o paciente não quiser, ele não muda. Muda, com ajuda muda. Com toda a ajuda de um corpo clínico profissional, especializado nisso, como eu mudei. A senhora não me conheceu na minha adicção ativa. Se a senhora tivesse me conhecido na adicção ativa, a senhora ia virar as costas para mim e ia dizer, não, esse aí, o jeito que ele tem é a morte. Mas não, teve uma pessoa que acreditou em mim, quer dizer, várias pessoas, né, que foi a minha família, e fez uma internação involuntária, e dentro dessa internação involuntária, eu tive meu despertar espiritual, e mudei meu comportamento, mudei meus pensamentos, e ajudou sim, a clínica me ajudou sim a mudar meus pensamentos e comportamentos. Pois não, Denis? Deixa eu falar um pouquinho aqui. Pessoal, deixa eu deixar bem claro para vocês. A clínica, ela não tem poder de fazer ninguém mudar, de fazer mudança em ninguém. Nós não temos esse poder, não somos mágicos, não somos... assim, nem Deus faz a mudança em você se você não permitir. Para Deus entrar na sua vida, você tem que permitir, não é? Então, a clínica também é da mesma forma. O que acontece? O paciente, quando ele chega na clínica, a gente pergunta ao paciente, né? Olha, o que você quer? Você quer se tratar ou você quer ficar internado? Se ele, a princípio, falar que quer ficar internado, eu não vou obrigar esse paciente a se tratar. Eu vou deixar ele internado. Aí o que eu faço? Eu vou na família e pergunto, olha, o seu familiar, ele não quer se tratar, ele quer ficar internado. Por isso que eu sempre falo nas minhas reuniões que existe o tratamento, né, o tratamento para dependência química e existe a internação. Então, só para poder tirar essa dúvida de vocês, vou deixar bem claro aqui, o que acontece? Existe duas formas de tratamento. A pessoa que quer ficar internada e a pessoa que quer fazer tratamento. Então, quando o paciente chega de imediato, ele não está aceitando o tratamento. Mas por que ele não está aceitando o tratamento ainda? Porque a família não acordou que tem que mudar os seus comportamentos. Qual é a mudança que a família tem que fazer dos seus comportamentos? A família tem que mudar em relação à codependência. Quando você interna uma pessoa, você não tem que ligar para ela e perguntar se ela está bem, se ela já comeu, se ela já dormiu, se ela já acordou, se ela tomou banho. Você tem que ligar e falar assim, olha, você está aí porque você precisa estar aí. Quem te colocou aí foi você mesmo, pelos seus comportamentos, pela sua atitude. E outra, eu não vou aceitar você da maneira que você estava, é por isso que você está aí, tá certo? Então você tem que fazer cortes, né? No caso a família tem que, certo? A família tem que fazer cortes, a família tem que impor ao paciente o que ela quer e o que ela não quer, porque lembrando que quando o paciente sair, ela vai voltar para casa de quem? Vai voltar para sua casa familiar, não para minha.
nem para a casa do terapeuta e muito menos para a clínica. Ele vai voltar para a sua casa. Então, quando a família fala assim, mas eu acho que a clínica tinha que usar algum medicamento para fazer o paciente aceitar o tratamento. Gente, não tenho esse milagre. Infelizmente, como dono, presidente, proprietário, como cada um quiser chamar, eu não tenho essa fórmula mágica de obrigar o paciente a se tratar. A fórmula que eu conheço, ela é um conjunto. Paciente, família e clínica, certo? Então, se eu tenho paciente, tenho a família, nós temos a clínica. Se o paciente ele não aceita o tratamento e a família também não faz sua parte, a clínica vai fazer o quê? A clínica ela vai forçar o paciente a se tratar e a família se tratar? Não tem como. Ou a família entende que ela tem que mudar seus comportamentos, como? Exigindo e falando a verdade para o paciente, olha, você está aí por causa disso, aí a clínica vai entrar em ação. Agora, se a família não se impõe com o paciente, não tem remédio que faça ele aceitar o tratamento. Vocês estão me entendendo? Quem tiver achando que a clínica vai dar algum medicamento para ele aceitar a internação, pelo amor de Deus, tira o paciente, leva para sua casa ou leva para uma clínica que vai te enganar, porque nós não vamos te enganar. Pega o paciente e leva para um lugar onde eles querem te enganar, porque a gente não vai te enganar. A gente tem que tratar da verdade, a verdade é essa. Para fazer um tratamento com dependente químico ou alcoolista, a família tem que mudar, seus comportamentos. E como é que é a mudança de comportamentos? Comece a se impor como família. Olha, eu não aceito, eu quero que você mude seus comportamentos, eu te amo, mas eu não vou aceitar você como estava antes. E ponto final. É dessa forma. Não é a clínica que vai fazer o seu familiar mudar. Não somos nós. Nós, como profissionais, a gente vai fazer nosso papel. Mas se a família não estiver do nosso lado, exigindo que o paciente cumpra com a parte dele no tratamento, nada acontece. Ontem mesmo eu estava falando no grupo da Amiga Resgate que existe famílias que querem tirar férias e pacientes que querem ficar internados. Então, aquele paciente que quer ficar internado, ele vai ficar internado enquanto a família está de férias. Quando a família terminar as férias dela, aí o que vai acontecer? Aquele paciente que estava internado, tá? Lembrando que existe a grande diferença de estar internado e estar em tratamento. A pessoa que está em tratamento é porque a família está em tratamento. Se o paciente não se encontra em tratamento ainda e não aceitou a internação, não aceitou o tratamento, é porque a família não mudou em nada, tá? A responsabilidade é sua, a responsabilidade de você, familiar. Dentro você está errado. Não estou errado não. Não estou errado porque tem 7 anos que eu estou no mercado e tem uma vida que eu estou mexendo com dependência química e alcoolista, tá? Então eu tenho propriedade para poder falar o que eu estou falando, tá certo? Enquanto eu não mudei, enquanto minha mãe não mudou, o meu irmão não mudou, o meu pai não mudou. E se você quer resultado com o seu familiar, mude você primeiro. Depois que você mudar o seu comportamento, aí o seu familiar vai mudar. Dentro da clínica, dentro da sua casa, em qualquer outro lugar. Mas o primeiro passo é você mudar. Se você não mudar, ele não vai mudar. E não tem remédio doce. O remédio é amargo. Tem família que não gosta do jeito que eu falo, tem família que não aceita da maneira que eu falo, mas eu recebi esse remédio amargo e estou passando para vocês. A única solução de tratar dependente químico ou alcoolista é a mudança, principalmente da família. A mudança começa de dentro para fora. O que é de dentro para fora? É da família para o paciente. Quando a família põe o paciente para se tratar e cobra dele resultado, o paciente vai mudar e ele vai aceitar o tratamento, porque não tem outro jeito. Ele foi internado involuntariamente, ele só vai sair de lá quando ele estiver pronto. Quem tem que deixar claro para o paciente? A família. Nós fazemos o quê? Nós damos o suporte. Quem atua são vocês, familiares, porque nós estamos preparando esse paciente para quem? Para vocês. Ele não vai para minha casa, ele vai para a casa de vocês. Então quem tem que falar a verdade, quem tem que pegar duro com ele, são vocês, tá ok? Tem alguma pergunta aí, Marcos? O Flávio está perguntando se NA funciona. Se o NA funciona? Ou o NA funcionou na sua vida? Continua funcionando só por hoje, graças a Deus. Porque são princípios espirituais que eu sigo todos os dias, né, com uma honestidade, a boa vontade, a mente aberta. Travou de novo.
Olha, gente, a internet deve estar ruim. O NA, ele é tão interessante que eu usei na minha vida, mesmo sem ter usado. Mas a gente se esforça bastante para que a mudança de comportamento venha para o adicto. Mas em primeiro lugar, o que aconteceu comigo foi a mudança de comportamento da minha família. Né? Ela deixou de passar a mão na minha cabeça, né? Deixou de ser codependente e me mostrou a realidade. Então, se você está com dúvida de que o paciente só aceita o tratamento, só fica limpo se ele aceitar o tratamento, então mude o seu comportamento para ver se ele não muda dentro da clínica. Verdade. Muda o comportamento da família para ver o seu ente querido progredindo na clínica, progredindo no tratamento dele. Porque se eu não mudar, se meu comportamento não mudar, como família, o paciente nunca vai mudar. Entendeu? Então é por isso que Denis, às vezes, as pessoas, como ele falou mesmo, é muito duro, mas tem que ser duro. Entendeu? Tem que ser duro mesmo. Porque o dependente químico, ele tem que ouvir a verdade, ele tem que saber que errou, ele tem que saber assumir seus erros, porque até agora ele viveu a vida que ele sempre quis, fazendo o que ele sempre quis. Então, quando a família tira isso dele, aí cai a fichinha, né? Cai a ficha, aí ele diz, como aconteceu comigo? Não é mais do meu jeito, né? Então ele perde aquela, como é que se diz? Perde a estabilidade. A estabilidade que ele encontra é na mudança da família, né? Na mudança da família. A família tem que mudar para o paciente mudar. Então, assim, tem alguma pergunta? Tem não, né, Márcio? A senhora Clara está falando que precisamos urgentemente de um NA. Sim, já vi. Certo. Pessoal, então assim, quando a gente está falando em ser duro com o paciente, é você falar a verdade. Olha, na hora que ele te manipular, você vê que é manipulação, você mostrar para ele, olha, você está querendo manipular, mas você não vai mais manipular. Porque você entendeu o que é codependência. E a codependência é tão grave, tão grave, tão grave, eu percebi isso em cada dia que passa. Eu vejo algumas famílias que internam o paciente e a família quer ditar as regras, a família quer ditar como vai ser o tratamento. Ah, eu quero que ele faça isso, eu quero aquilo. Não é assim não, meu irmão. A clínica, ela está há 7 anos no mercado e com um índice de recuperação muito grande. Então, não é a família que vai chegar e editar, porque tem família que quer o quê? Pegar o paciente, colocar no spa e deixar ele lá, né, do jeito que ela quer. Se ela soubesse a solução, ela não internava ela na clínica. Ela deixava ele em casa e ia tratar em casa. Então, se procurou a clínica, é para quê? Para ter solução. E se é para ter solução, tem que haver mudanças. Principalmente da família. O primeiro passo, a mudança tem que ser da família. A partir do momento que a família começa a ter mudança, o paciente também vai ter mudança. Tá certo? Então, assim, não é querendo ser arrogante, não é querendo ser prepotente, autossuficiente, não. É com propriedade que eu estou falando isso aqui. Enquanto vocês não mudarem, ele não vai mudar. E não adianta querer vir achando que sabe, que sabe isso, aquilo. Não tem esse negócio de sabe. Se soubesse, não tinha internado. A verdade é essa. Se está internado, é porque precisou de ajuda. Eu sempre falo com meus profissionais, olha, se a família procurou ajuda, é porque a família não sabe o que fazer. Se a família não sabe o que fazer, nós sabemos o que fazer. Então, vai ser tratado da forma que a gente sempre tratou, né? Então, é importante que a família saiba, olha, para poder conseguir ter resultado, a família tem que começar a mudar os seus comportamentos. E é de dentro para fora. Tá certo, pessoal? Denis, deixa eu falar só mais uma coisa. Sim, diga. Denis, a respeito das ligações, né? Que eu vejo muito o paciente ameaçando família, criticando a família, chantageando a família, e a família depois me liga perguntando, né? Assim, tipo, um medo, né? Que o paciente faça isso mesmo. Tá aí o ponto-chave. Você vai conhecer o seu filho através dessa ligaçãozinha que você tem com ele,
toda terça, quarta e quinta, né? Você vai conhecer quem é, qual é a personalidade que seu filho tem, né? Aí a família vem e diz, mas ele está com raiva de mim, eu vou tirar, vou fazer isso, vou mandar aquilo, Não! Completamente errado. A família está mostrando a fraqueza que ela tem na frente do dependente químico. E tem que ser totalmente ao contrário. A família que tem que mostrar a força na frente do dependente químico. Não é o dependente químico que tem que mandar na família. Aí a família fica assustada quando o dependente químico fala umas verdades que a família nunca escutou e depois vem falar comigo, né? Perguntando, olha, ele falou isso comigo e tudo e tal, ele nunca tinha falado isso. Pois essa é a doença da adicção, essa é a dependência química. Deixa eu falar só mais uma coisa. Eu vou ter que interromper, porque senão não vai dar pra gente gravar, pro pessoal que quer ver. Eu quero agradecer, viu, a sua presença aí, quero dizer que foi muito enriquecedor pra gente, agradecer a todas as famílias, tá? Nós vamos fazer outra live, porque é bem polêmico esses assuntos, e passa rápido demais, e se a gente não encerrar agora, a gente não vai conseguir salvar, tá? Porque, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, por a gente estar conseguindo fazer esse trabalho, por a gente estar respirando sem ajuda de aparelhos, andando sem ajuda de amuletas, e que Deus possa ter misericórdia e piedade da vida de todos, tá? Hugo, fique com Deus, um abraço para todos. Você também, Denis. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um abraço para todos aí de Guanambi, um abraço para todo mundo que está nos escutando, tá bom? Obrigado, família. Uma boa tarde a todos, uma boa noite, um bom final de semana, bom descanso para todos, tá ok? Amém. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Até a próxima.